onde ficava o Grande Reino. Esse lugar era habitado por uma civilização extremamente avançada, mas justamente por causa desse progresso impressionante, acredita-se que outros países, movidos pela inveja, tenham se unido para derrubá-lo e tomar seus recursos. Recentemente eu comentei com vocês qual era o nome desse grande reino, um nome que foi completamente censurado pelo governo mundial. Porém, hoje vocês também vão descobrir onde ele poderia ter existido há 900 anos. Será que conhecemos esse lugar? Vamos descobrir. Existem diferentes localizações onde o Grande Reino pode ter estado, então eu vou colocar todas as possibilidades na mesa, explicar quais pistas e argumentos existem para cada uma delas e deixar para o final a opção mais complexa. Uma teoria mais elaborada, com muito sentido e que provavelmente vai surpreender vocês. Então vamos começar. Opção 1. Uma ilha submersa. Essa é a hipótese mais simples de todas. Agora que sabemos que o nível do mar subiu cerca de 200 metros após o século perdido, é bem provável que a ilha onde ficava o Grande Reino tenha sido completamente engolida pelo oceano. Sendo assim, pouco importaria em qual parte específica do mapa ela estava, porque simplesmente não restou nada na superfície. Opção 2. Lodestar. Não é uma das minhas favoritas, mas acredito que vale a pena considerá-la. Roger afirmou que foi nessa ilha misteriosa que descobriu toda a questão envolvendo a existência de um grande reino e os Poneglyphs. Portanto, isso poderia indicar que ali estejam os vestígios desse antigo reino. Uma explicação simples, mas possível. Opção 3. Espalhado pelo mundo. Talvez o grande reino não estivesse limitado a um único local. Eu acredito que ele poderia representar a união de diversas raças. Por isso vemos que várias ilhas estavam aliadas a ele, como Wano, Elbaf, Chandora e muitas outras. Mesmo assim, o mais lógico seria existir uma capital, que é justamente o ponto que estamos tentando localizar no mapa. Porém, nessa hipótese, a capital não seria fixa, mas sim formada por uma frota que navegava pelo mundo, algo semelhante ao que vemos com a Germa C6. Os habitantes da Meia-Lua descritos nos textos sagrados de Elbaf poderiam fazer referência àqueles que viviam nesses navios, já que muitos possuem formato de meia-lua. É uma ideia mais ousada, mas definitivamente merece ser mencionada. Opção 4. Sob Mary Joyce, os 20 países, ou melhor, 19, que venceram a guerra contra o Grande Reino, fundaram o governo mundial e se estabeleceram na Red Line. Sabemos que antes disso, a tribo lunária, conhecida por sua capacidade de gerar fogo, habitava o topo da Red Line. Talvez essa raça tenha sido uma das integrantes do Grande Reino, contribuindo com sua tecnologia avançada. A habilidade de produzir fogo certamente teria sido extremamente útil para o desenvolvimento dessa civilização. O fato de o governo mundial ter imposto sua própria justiça sobre os derrotados pode ser algo literal. Ou seja, eles venceram o Grande Reino e construíram a base do governo mundial exatamente acima dele, na própria Red Line, onde hoje fica Mary Joyce. Outro detalhe lá interessante é que há 200 anos Emmett atacou essa cidade. Muitos se perguntam como ele apareceu ali de repente. Será que escalou a Red Line? Eu continuo acreditando que a resposta para esse mistério é outra. Esse robô já estava ali entre os escombros da antiga batalha. Em outras palavras, ele não precisou escalar nada. Além disso, é bastante suspeito que ao mesmo tempo em que esse evento é mencionado, também seja dito que foi exatamente nesse período que o Tratado de Não Discriminação dos Homens-Peixe foi assinado, como se esses acontecimentos estivessem conectados. Como já comentei antes, minha teoria é que Emmett despertou graças à energia liberada pela alegria e pelas emoções dos habitantes da Ilha dos Homens-Peixe ao receberem a notícia do tratado. Como essa ilha fica logo abaixo da Red Line, essa energia poderia ter alcançado Emmett. Agora, no mangá, vimos que Emmett voltou a despertar graças à energia liberada por Luffy em sua forma Nika. Essa energia se propaga através dos batimentos do seu coração, ecoando como os tambores da libertação, da mesma forma que Joy Boy fazia no passado. Isso significa que Luffy, em sua forma Nika, é capaz de transmitir uma energia alegre equivalente à de uma ilha inteira. Portanto, se Emmett despertou há 200 anos a partir dos restos da guerra, o mais lógico é que ele tenha caído defendendo seu reino, ou seja, que estivesse no próprio Grande Reino. E Mary Joyce não existia ali antes disso. Opção 5. Enies Lobby. Esse foi o primeiro lugar onde imaginei que o Grande Reino poderia estar. Naquela época, ainda não tínhamos visto uma arma ancestral destruir Luluzia e criar um buraco semelhante. Mas o detalhe que sempre me fez suspeitar foi o fato de que, em Enies Lobby, é sempre dia. Isso significa que algo extremamente estranho acontece ali para que a luz do sol esteja constantemente presente. Se formos realistas, durante a noite o sol está do outro lado do planeta, então necessariamente deve existir outra fonte de luz responsável por manter aquele lugar eternamente iluminado. Minha teoria sempre foi que existia um sol artificial acima daquele lugar. E agora que o conceito do Deus do Sol se tornou tão importante, ainda mais depois de o próprio Vegapunk mencionar a ideia de criar um sol,
tudo passou a fazer muito mais sentido. É possível que o Grande Reino, graças à tecnologia que Vegapunk tenta reproduzir, tenha conseguido criar um sol sobre si e que esse sol permaneça ali até hoje. Por outro lado, o fato de existir um buraco gigantesco semelhante ao produzido pela arma que destruiu Luluzia sugere que aquela região também foi alvo dessa arma para apagar completamente uma ilha do mapa. Portanto, somando esses dois elementos, um sol criado pela tecnologia do Grande Reino e uma ilha que foi literalmente apagada, tudo aponta para a possibilidade de que esse fosse o local do Grande Reino. Além disso, também podemos usar o argumento da justiça. Enies Lobby é conhecida como a Cidade da Justiça, como se insinuasse que foi ali que o inimigo foi julgado e que a justiça foi imposta sobre ele, ou seja, sobre o Grande Reino. E finalmente chegamos à opção 6, a mais interessante, aquela que eu realmente queria compartilhar com vocês neste vídeo. Trata-se da união de várias teorias que provavelmente vocês já ouviram separadamente em fóruns e vídeos diferentes, mas que, ao serem conectadas e reinterpretadas, podem levar a uma nova conclusão. Lembro que, há muito tempo, muitos fãs de One Piece, principalmente os mais casuais, que não analisavam cada mistério do anime profundamente, acreditavam que a última ilha, onde se encontra One Piece, também seria a ilha do Grande Reino. Eram dois lugares misteriosos e aparentemente relacionados. Então, era natural imaginar que fossem o mesmo. Uma única resposta para o maior mistério da história. A ideia de existirem dois lugares diferentes ligados ao maior segredo de One Piece parecia complexa demais, e não era a primeira hipótese que vinha à mente. No entanto, conforme os mistérios do século perdido foram sendo explorados com mais profundidade, a comunidade começou a perceber que essa afirmação não fazia muito sentido. Se o Grande Reino caiu por causa do governo mundial, não faria sentido que ele fosse Laugh Tale, já que o governo teria simplesmente tomado o tesouro escondido ali. Sem mencionar que provavelmente teria apagado a ilha do mapa ou construído algo por cima. Nos últimos anos, essa visão se consolidou. A mentalidade do público mudou. Hoje, a maioria acredita que o Grande Reino e Laugh Tale são lugares distintos. Mas eu aprendi uma coisa acompanhando One Piece. Quando algo parece óbvio, existe uma grande chance de Oda virar o jogo. Pode existir uma forma de justificar que o Grande Reino e Laugh Tale sejam, na verdade, o mesmo lugar. Pessoalmente, eu acredito que a intenção de Oda seja fazer tudo convergir em uma única peça. O local onde está o One Piece seria o mesmo local onde tudo aconteceu e onde tudo vai acontecer. O ponto de encontro de todos os mistérios. Vocês já sabem que eu acredito que é em Laugh Tale que a guerra final vai acontecer. No começo da história, parecia evidente que apenas uma tripulação chegaria lá, o vencedor. Mas lembrem-se do que eu disse, o óbvio não surpreende. O óbvio é previsível. E Oda precisa surpreender. Por isso, estou convencido de que a batalha final acontecerá na própria Laugh Tale, e que, somente depois de Luffy se declarar vencedor, descobriremos o que é o One Piece e a verdadeira história do século perdido. Desta vez será diferente. 4 imperadores chegarão à ilha. E de certa forma, o governo mundial também estará presente. Ali acontecerá a guerra que culminará na derrota do verdadeiro inimigo, o governo mundial. Existe uma reflexão simples que leva a essa conclusão. O One Piece é um tesouro cujo significado só poderemos compreender quando conhecermos a história do século perdido e tivermos um flashback que termine com Joy Boy deixando esse tesouro naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, conhecer a história do século perdido significa revelar os segredos do governo mundial. Significa entender o que Imu fez para forçar Joy Boy a esconder seu tesouro fora de seu alcance. Ou seja, no flashback do século perdido veremos tanto Joy Boy quanto Imu. Isso implica que, enquanto esse flashback acontece, Luffy já estará enfrentando Imu, ou, na minha interpretação, Kurohige com o poder de Imu dentro deles. Quando o flashback do século perdido terminar, finalmente teremos todas as informações necessárias. E então, no painel seguinte, seremos capazes de compreender o que realmente é o One Piece. Pelo contrário, não pode ser assim. Não podemos ver o One Piece e simplesmente pensar que é apenas um objeto, porque ainda não entenderíamos o seu verdadeiro significado. O óbvio, e o que a maioria das pessoas imagina, é que primeiro Luffy encontre o One Piece e depois o governo mundial seja derrotado. Mas em One Piece, o óbvio raramente acontece. Tudo ocorrerá no mesmo lugar. Luffy vencerá, será reconhecido como o rei dos piratas e conquistará o One Piece. Ao mesmo tempo, o governo mundial já terá sido derrotado. E como eu disse antes, se a intenção de Oda é fazer tudo convergir em um único ponto, então Laugh Tale também precisaria ser a ilha onde antigamente ficava o Grande Reino. Isso daria muito mais peso a esse local, que deixaria de ser apenas uma ilha deserta onde alguém escondeu um tesouro. Veríamos pequenos indícios, pistas sutis do que aquele lugar já foi, e durante o flashback, isso seria confirmado. Veríamos a transformação completa. No passado, uma grande cidade. No presente, apenas ruínas. Tudo isso soa incrível, mas não convenceria ninguém enquanto persistisse a contradição de que o governo mundial não teria tomado o tesouro após vencer a guerra. Afinal, Joy Boy teria viajado para outro lugar para escondê-lo. Mas fique
fiquem tranquilos, porque existe uma explicação capaz de resolver essa contradição. O Grande Reino nem sempre esteve naquele local. Deixa eu explicar. Existe uma teoria do famoso youtuber japonês Yuderon que afirma que Loftail estaria localizada no olho esquerdo da caveira formada pela ilha de Jaya. Eu vou além dessa teoria e proponho que esse lugar não seria apenas Loftail, mas também o próprio Grande Reino. Isso muda completamente o significado da ideia. Talvez muitos não conheçam essa teoria, então vou explicar rapidamente. Atualmente, Jaya não tem formato de caveira, mas durante a aventura dos Chapéus de Palha em Skypiea, descobrimos que, há 400 anos, a ilha possuía esse formato. No entanto, uma corrente ascendente lançou metade da ilha para o céu, onde ficou presa em Skypiea. Assim, no Mar Azul, Jaya hoje conserva apenas a mandíbula dessa caveira. A parte superior da caveira inclui os 2 olhos, e em um deles, especificamente o direito, se considerarmos a perspectiva da caveira, ficava Shandora, habitada pelos Shandians há 400 anos e cujos descendentes vimos no arco de Skypiea. Porém, mesmo naquela época, o olho esquerdo já estava vazio. Era literalmente um buraco. Vimos um mapa de 400 anos atrás, quando Jaya ainda estava no mar, e o olho esquerdo simplesmente não existia mais. Segundo a teoria original, esse fragmento desaparecido seria Loftail. Mas a conclusão adicional que eu proponho é que, se voltarmos mais 400 anos no passado, exatamente ao período do século perdido, também existia uma cidade no olho esquerdo que igualmente foi separada da ilha. Um paralelismo direto com Shandora no olho direito. Essa cidade seria a capital do Grande Reino. Isso faz muito sentido se considerarmos que na cidade vizinha, 400 anos depois, ainda protegiam o Sino Dourado e suas inscrições. O Sino Dourado era considerado a luz de Shandora, uma espécie de farol que anunciava ao mundo sua existência. Não por meio da luz, mas do som. É lógico imaginar que na ilha onde ficava o Grande Reino também existisse algo semelhante. Eles se viam como o epicentro da civilização. Além disso, as ruínas de Shandora são o único lugar onde vimos a língua antiga gravada diretamente nas paredes. Em todos os outros casos, essa escrita aparece nos poneglyphs espalhados pelo mundo. Outro detalhe que reforça a teoria de que o olho esquerdo da caveira guarda um segredo aparece em diversas capas dos volumes do mangá. Curiosamente, Oda desenhou várias capas nas quais um personagem aparece com o olho esquerdo fechado ou oculto. E, coincidentemente, nesses volumes, sempre existem referências ao século perdido. O exemplo mais evidente é o de Luffy, no próprio arco de Skypiea, mas também temos casos com Nami e Robin. Além disso, muitos fãs notaram que cicatrizes de personagens extremamente importantes, como Luffy, Garp, Shanks e Zoro, estão no olho esquerdo. Até mesmo a tatuagem de Dragon segue esse padrão. Pode ser coincidência, ou não. Independentemente dessas pistas visuais, narrativamente faz muito sentido que a capital do Grande Reino estivesse no olho esquerdo da caveira. E considerando que, 400 anos depois, algo semelhante aconteceu com Shandora no olho direito, eu diria que, poeticamente, cada olho desapareceu em uma direção diferente. O direito para cima e o esquerdo para baixo. No entanto, no caso do olho esquerdo, isso teria sido intencional, embora para o resto do mundo pudesse parecer um acidente. Ao perceber que perderiam a guerra contra os 20 países, o Grande Reino teria usado algum método para esconder sua capital em outro lugar, impedindo que o inimigo obtivesse aquilo que ali era protegido e garantindo que a verdade permanecesse oculta em algum ponto do mundo. Isso também explica por que, em Loftail, além do tesouro One Piece, a verdade do século perdido será finalmente revelada, porque Robin lerá as inscrições preservadas naquela cidade. Mas como esse pedaço de ilha poderia ter sido movido para outro lugar? Podemos conectar isso à teoria das baleias, que sugere que Loftail estaria ligada às baleias-ilha, como Laboon. Curiosamente, essa espécie é literalmente chamada de baleia-ilha. Talvez durante o século perdido tenha existido um exemplar gigantesco comparável ao devorador de ilhas visto no final de Little Garden. De alguma forma, os habitantes do Grande Reino teriam feito com que essa baleia engolisse aquele fragmento de ilha e o transportasse para longe. Nesse cenário, a ilha não permaneceria dentro da baleia até hoje. Posteriormente, ela teria sido expelida em algum local remoto e desconhecido pelo governo mundial. Joy Boy teria sido o pirata que alcançou esse lugar e deixou seu tesouro ali. Com essa explicação, finalmente faz sentido que Loftail seja, ao mesmo tempo, o Grande Reino e que o governo mundial não saiba sua localização, mesmo tendo vencido a guerra no século perdido. Embora não existam muitas pistas concretas para essa hipótese, ela se encaixa muito bem na narrativa e permitiria que a última ilha fosse simultaneamente o Grande Reino e Loftail. O início e o fim de tudo, o ponto onde todos os mistérios se unem em uma única peça. E por aqui encerramos o vídeo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Comentem qual dessas opções mais convenceu e, claro, se vocês tiverem uma teoria ainda melhor, vou adorar conhecer. E se ainda não for inscrito, já se inscreve. É grátis. No mais, um grande abraço e até a próxima.